você trabalhou no Notícias Populares. Trabalhei, pouco tempo, mas trabalhei. Mas Notícias Populares foi um jornal que era conhecido as pessoas falavam que se você pegasse o jornal e torcesse o jornal, escorria sangue, né? Era um jornal sensacionalista, barulhento. Olha umas capas aí. Mas nós, jornalistas, ficávamos de olho para ver a manchete do Notícias Populares daquele dia. Isso é dos anos 70, porque o Bebê Diabo foi a matéria mais famosa da história do Notícias Populares, foi em 75, se não me engano. Bebê Diabo. O Bebê Diabo, Essa história sobreviveu durante muito tempo. Até hoje tem o Bebê Diabo, de vez em quando aparece o Bebê Diabo por aí, né? O que era o Bebê Diabo? Aí, Bebê Diabo era a história. Eu fiz uma série, escrevi uma série também que está no Canal Brasil, então, foi dirigido pelo Marcelo Caetano. Você escreveu e dirigiu uma série que está no Canal Brasil? Eu não dirigi, quem dirigiu foi o Marcelo Caetano, um cara super talentoso, que acabou de lançar um filme chamado Baby. Eu escrevi a série, que é uma série sobre os bastidores da redação do Notícias Populares nos anos 90. Né? E o Bebê Diabo, claro, na série o Bebê Diabo ficou nos anos 90, mas isso aconteceu nos anos 70. E era uma história de um bebê que teria nascido no ABC, num hospital do ABC, e as enfermeiras estavam comentando que o bebê era muito peludo, que tinha uma coisa que parecia um chifrinho e tal. Eu sei que numa época pré-internet, a coisa viralizou de uma maneira que todo mundo só falava do Bebê Diabo, né? Sei. Então, isso aí já é da minha época já. Isso aí olha, já é dos anos novas 90. pistas sobre o pênis voador. Beijinho, beijinho, pau, pau. Olha as manchetes, sensacionais. Trabalhar de noite faz mal para o corpo. Eliana transa com o sogro. Como é que eram pensadas essas... Executada com um tiro na bunda. Uma das manchetes da primeira página. Como é que alguém é executado com um tiro na bunda? Aconteceu. Como é que se pensava essas manchetes? Tinha uma reunião de pauta sempre no meio da tarde, assim, que a gente pegava as melhores matérias e tal, e sentava todo mundo ali. Só pra falar bobagem. Isso aí. Sabe o que era legal do NP? Outra Tramontina, que é o seguinte, ele não tinha assinatura. Então, a gente sabia no dia seguinte se a capa tinha sido boa ou não, porque é um jornal que vendia na banca só, e como ele não tinha assinatura, a qualidade da manchete e da capa do jornal era o que decidia quantos exemplares ele ia vender. Então, quando a gente fazia uma manchete, publicava, 2 dias depois a gente tinha o resultado final de venda, a gente sabia se aquilo tinha funcionado ou não. Hoje em dia é muito simples, porque você põe uma coisa numa home lá, pelo número de cliques, você sabe se o negócio está andando ou não. Mas no caso do NP não, era uma coisa meio tentativa e erro, assim, sabe? E vendia bem? Vendia super bem, mas foi um jornal que era da Folha de São Paulo, né? Eu trabalhei na Ilustrada e o Notícias Populares ficava no mesmo prédio da Folha, né? E aí ele vendia super bem, mas ele sofreu muito com a concorrência, primeiro dos programas detetivescos assim, da televisão, né? O Ratinho, da Atena, essas coisas, né? E ele perdeu muito espaço para a Folha da Tarde, uma época que a Folha da Tarde começou a fazer um jornalismo mais popular e tal. E aí, se não me engano, em 2001, eu já não estava mais no NP, a Folha cancelou o jornal, a Folha acabou com o jornal. Acabou com o jornal. Mas era um jornal era um jornal do trabalhador chamado, né? Tipo, era o apelido, o nome do jornal, Notícias Populares, Jornal do Trabalhador. E era mesmo, cara, porque as pessoas liam no trem, liam no metrô, liam nos ônibus e cada exemplar era... Diferentemente, por exemplo, da Folha de São Paulo, que cada exemplar era lido por 1,5 pessoa, 1,8, o NP era lido por tipo 5, 6 pessoas, que as pessoas dividiam o jornal, assim, né? E muita gente lia na banca, né? Você já deve ter visto milhares de vezes as pessoas parando na frente da banca de jornal para ler, né? Quem não tinha dinheiro para comprar. Foi uma escola muito legal de jornalismo, assim, eu adorei fazer. Apesar de ter trabalhado pouco tempo lá, fiquei 1 ano e meio só. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.